E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a origem da primeira versão da Supergirl, que é uma versão um pouco diferente da atual. Eu ainda vou fazer também um vídeo sobre a revista A Mulher do Amanhã, que segundo James Gunn será o material fonte para o filme da Garota de Aço. Mas até vendo alguns vídeos na internet eu percebi que muita gente nem conhece direito sobre a Supergirl, então vamos explicar tudo sobre ela. Assim, então primeiro eu vou falar dessa primeira versão, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre todas as versões pós-crise, 952 e assim em diante. E ainda nesse vídeo eu vou aproveitar e contabilizar todas as mulheres que receberam o nome de Supergirl e também vou botar aqui todas que receberam o nome de Superwoman no pré-crise, né? Depois eu faço o geral também para vocês. Em maio de 1959 surgiu a primeira versão da Supergirl oficial, né, na revista Action Comics número 252, e aqui a história começa com o Clark usando sua super audição e escuta um foguete caindo na Terra. Ele vai até o local e percebe que o foguete é igual ao foguete que ele veio de Krypton, e dali surge a Kara Zor-El, uma adolescente loira de mais ou menos 15 anos. O Superman não acredita que ela era de Krypton porque ele achava que até então ele era o único sobrevivente. Ele até questiona a Kara porque ela fala o inglês até fluente, né? E ela já o chama de Superman como se já o conhecesse. E fala que ela também está com a mesma roupa que ele, então gerou uma série de dúvidas. A roupa é parecida, mas no lugar da calça tem uma saia. E é daí que a Kara conta sua origem, né? Que quando o Krypton explodiu, um pedaço quase plano desse planeta permaneceu intacto com pessoas dentro, quase como se uma cidade inteira tivesse sobrevivido. Eles conseguiram sobreviver no espaço por algum tempo, com a ajuda de máquinas e comida que tinha sobrado, até que a superfície desse pedaço do planeta começou a se tornar kryptonita verde, e todo mundo sabe o efeito que faz, né? Então eles conseguiram até preencher esse pedaço do planeta com um piso de chumbo e conseguiram sobreviver por vários anos. E nesse meio tempo nasce a Kara Zor-El, que nessa primeira versão a Kara nasceu depois que Krypton foi destruída. Ela é filha do Zor-El e sua esposa, que no começo não fala o nome dela, mas depois eles revelam que é Alura. Vários anos se passam e quando a Kara já é adolescente, vem uma chuva de meteoros e acaba destruindo o piso de chumbo. O Zor-El tinha construído um super telescópio e começa a observar vários planetas até que ele acha a Terra e, por consequência, ele acha o Superman também. E daí que eles aprendem a língua da Terra e fazem uma roupa para a Kara idêntica à do Superman para que ele consiga reconhecê-la logo de primeira. Então eles enviam a filha em um foguete e é dessa forma que ela vai parar na Terra. O Superman tenta até confortá-la, né, falando um pouco também da sua história de origem, como ele foi também mandado para a Terra pelo Jor-El, e automaticamente a Kara reconhece o nome e diz que ele é irmão do Zor-El, né, tanto que tem o mesmo sobrenome que a família El. E por consequência, a Kara e o Superman são primos. E essa é a melhor parte de todas, porque a Kara fala: ah, beleza, já que nós somos família, eu vou morar com você. Aí o Superman: não dá certo não, eu tenho minha identidade secreta e tal. Deu o maior migué e pediu para ela o seguir. No percurso, ele a batiza pela primeira vez de Supergirl, porque na idade dela ele era chamado de Superboy. Então o Superman a leva até a cidade de Midvale e a coloca no orfanato. Cara, eu fiquei... como assim? Eu achei ele muito otário. Por que ele levou a mina pra casa dele? Não, bota no orfanato aí e deixa aí. Mas antes ele traz novas roupas, né, de civil e uma peruca, né, de cabelo moreno para ela e pede para ela criar uma identidade de civil nesse orfanato. Daí ela escolhe o nome Linda Lee. É até uma brincadeira que sempre faz, porque todas as mulheres que tem na vida do Superman têm as iniciais LL, né? Lana Lang, Lois Lane, Lucy Lane e assim por diante. E no orfanato ele explica para os superiores, né, do próprio orfanato, que a Linda era a única sobrevivente em um acidente em sua comunidade, o que não deixa de ser verdade. E ele recomenda ela nunca revelar seus poderes, nem mesmo como Supergirl, até que ela aprenda mais sobre os humanos. Mas quando é à noite, sempre a Linda sai como Supergirl, voando bem alto para assim, para ninguém conseguir ver ela, né? Vai até o cinema, onde está passando um filme sobre as antigas aventuras de Superboy, e é aí que ela consegue conhecer um pouco mais sobre o passado do seu primo. E assim termina a edição de origem. Somente 2 anos depois que a Linda é adotada por um casal chamado Fred e Edna Danvers, e daí que ela assume a identidade de Linda Lee Danvers.
E na Action Comics 285, finalmente Superman a apresenta ao mundo, né, como sua prima, e ela não precisa mais salvar ninguém escondido. E até relendo essa história de origem, fica claro que os pais da Kara morreram, né? Porque como veio essa chuva de meteoros, eles colocaram ela no foguete, né? O chão ficou como Kryptonite novamente e todo mundo morreu. Só que eu lembro, até contei essa história pra vocês, que quando a Supergirl morre na crise, o Superman leva o corpo dela até os pais dela. Eu fiquei, como? Mas os pais dela estão vivos, morreram, o que é que aconteceu aqui? Então até uma curiosidade que eu resolvi contar pra vocês também. Realmente nessa história de origem, né, tanto os pais da Kara como os demais kryptonianos que acabaram morrendo com a radiação da kryptonita. Depois, os pais da Kara são trazidos de volta à vida pelo Mr. Mxyzptlk como uma forma de presente, porque ele queria se casar com a Supergirl. Mas depois até os pais dela fazem um plano para derrotar o Duende da Quinta Dimensão, só que quando o Mr. Mxyzptlk é derrotado, os pais dela acabam sumindo também. E depois disso, os roteiristas decidiram fazer uma série de retcons. Primeiro batizando a cidade da Supergirl, naquela que sobreviveu no espaço, de Argo City. E agora essa cidade tinha uma redoma, né, para proteger realmente do pessoal do espaço. E depois nessa história, os pais kryptonianos da Supergirl, né, o Zor-El e a Allura, ficam aparecendo nos sonhos dela falando que estão vivos, mas a mensagem não é captada direito. Ela até acha que eles estão na Zona Fantasma e vai até lá, mas não os encontra. Mas aí como nós estamos na Era de Prata, tudo é possível, então ela vai até uma TV que tem e começa a assistir todo o passado, né, lá em Argo City. E aí mostra que o Zor-El instalou uma espécie de motor nesse pedaço da cidade que sobreviveu, virando meio que uma cidade-nave, né? Então eles conseguem viajar pelo espaço, e eles vão até um lugar que tem um sol amarelo, e ali todos os kryptonianos ganham poderes. O Zor-El tinha até ficado sabendo desses benefícios do Sol Amarelo, observando o Superman na Terra usando aquele telescópio. E o bom é que eles não pensaram em ir todos para a Terra, né? Porque lá é um planeta que aceitou um kryptoniano e poderia aceitar todos eles também. Mas aí tem um cara chamado Jor-M que pregava o tradicional, que eles tinham que voltar até a órbita do Sol Vermelho, porque Deus quis assim, blá blá blá. E daí que ele usa seus poderes para mudar o curso, né, dessa nave planeta-cidade aqui, e eles voltam realmente até a órbita do Sol Vermelho. E por conta disso, o Jor-M é condenado a ficar na Zona Fantasma, né, por conta desse crime que cometeu, e até mostrado depois que ele se arrependeu de tudo que fez, porque ele não é como os demais criminosos que tem na Zona Fantasma. E depois disso caiu a chuva de meteoros em Argo City, quebrando o chão de chumbo e tudo mais. O Zor-El envia a Kara para a Terra, e depois disso ele tem a ideia de usar o projetor da Zona Fantasma para salvar ele e a sua esposa. Só que a Allura estava preocupada de ir para um lugar cheio de criminosos perigosos, né? Só que o Zor-El revela que fez alguns cálculos e descobriu que tinha um outro lugar chamado Zona de Sobrevivência, e é assim que ele e sua esposa conseguem ir para lá. Depois de muito tentar, a Kara consegue tirar seus pais da Zona de Sobrevivência e trazer para a Terra, mas com o tempo os pais adotivos da Kara ficaram meio tristes, achando que ia perder a filha, né, para os pais biológicos. Então o Zor-El e a Allura percebem que não quer que a alegria deles seja a tristeza dos outros. Então decidem morar na cidade engarrafada de Kendall, junto com os demais kryptonianos que habitavam lá. Assim, a Supergirl poderia continuar sendo heroína na Terra e visitar seus pais biológicos, que a cidade engarrafada ficava lá na Fortaleza da Solidão. Então é isso, galera. Se você tiver alguma dúvida sobre a origem dessa Supergirl, já deixa seu comentário aqui. E se o vídeo tá bom, deixa seu like também. Agora vamos para a parte da listagem, né? Antes de contabilizar todas as Supergirls que existiram no pré-crise, vou listar aqui todas as Superwoman, né? Os Supermulheres que existiram também. Porque uma Supermulher nada mais é do que uma super garota adulta, né? Então fica valendo também. E vocês sabem que eu adoro essa série de contabilizar coisas. Eu ia perguntar pra vocês chutam quantas, né? Quantas vocês acham que existiram aqui no pré-crise? Então vamos lá. A primeira delas foi a Lois Lane, né? Claro, a Lois Lane vai ser super mulher várias vezes aqui. Ela assumiu o manto de Superwoman, mas no primeiro caso aqui, tudo foi um sonho. Ela foi atingida por um caminhão e ela sonha que ganhou poderes após uma transfusão de sangue do Superman. Eu gostei bastante dessa versão do traje aqui, porque tinha a saia, mas também tinha uma calça também. Além disso, ela não tinha mangas. Eu achei bem legal mesmo. E além dos poderes, ela sonhou que pediu o Superman em casamento e ela mesma responde que aceita. Eu acho que não é bem assim que funciona, mas no sonho da gente vale tudo, né? Depois, a Lois volta a ser Superwoman graças a um mágico chamado Hocus Pocus.
Ela usa um uniforme parecido com o que ela tinha na versão anterior do Sonho, só que ela tinha um laço na cabeça, a saia era vermelha e tinha manga comprida. E no final da história, ela pede pro Orcus desfazer a mágica. Depois, a Lois vira Superwoman pela terceira vez em uma história chamada A Garota de Aço. Ela, sem querer, é atingida por uma máquina do Lex, que lhe dá poderes provisórios do Superman, e aqui ela usa uma peruca loira pela primeira vez. E volta a ter a saia azul, sem calças dessa vez. É massa aqui da questão da peruca, que a partir de então quase todas as versões de Superwoman vão ser loiras aqui, então começou a criar um padrão. E depois a Lois vira Superwoman outras 3 vezes. Na primeira, o Superman lhe dá poderes no dia do aniversário dela, ela também usa uma peruca loira aqui e a saia azul. Na segunda, ela e a Lana se tornam Superwoman graças a uma transfusão de sangue do Superman. E aqui a roupa da Lois é toda verde, bem diferente das outras versões que ela usou. E a Lana tem uma roupa parecida, né, com a saia, mas com cores também totalmente diferentes, tanto da Lois como do Superman. E a terceira e última história da Lois como Superwoman acontece quando um robô do Superman dá poderes para ela, né, ela virando mais uma vez essa heroína. E aqui também ela permanece com a roupa verde, que nem da segunda história que eu contei aqui. Uma outra Superwoman aparece em 1951, que nessa história o Superman constrói uma robô e lhe dá justamente esse nome de Supermulher, né? Ela é ruiva e tem um uniforme parecido com o futuro traje da Supergirl original. Em seguida, na história Superman número 81, aparece a Superwoman do espaço. Aqui era uma moça chamada Tarka, do planeta Zor, e ela sofreu uma mutação e tem seus poderes que nem o Superman tem na Terra aqui. E os habitantes do planeta Zor percebem que na Terra tem muitos crimes e ela vai até lá para ajudar a combater também. Só que na Terra ela não tem tanta força como no planeta Zor. E aqui o Superman fica ajudando ela escondido e no fim ela cumpriu a missão e volta para seu planeta natal. E a última Superwoman do pré-crise foi a Luma Linai, né? Que nessa história a Supergirl estava tentando encontrar uma pretendente para o Superman se casar, ela vai para o passado, vai até o futuro da Legião, e no fim ela encontra essa moça que habita o planeta Estéreo, né? Que tem um sol laranja. Ela e o Superman rapidamente se apaixonam e quando ela decide morar na Terra com ele, percebeu que o sol amarelo a afetava como se fosse um kryptonita. O legal dessa história é que o Superman também nem cogitou morar no planeta dela, né? Já que ele não tinha nenhum efeito negativo por lá, né? Mas, enfim, ele queria morar na Terra mesmo e se ela quisesse viesse e não ficasse por lá mesmo, né? Engraçado isso aí. E o legal também é que essa personagem foi resgatada pelo Grant Morrison na fase dele lá no Lanterna Verde, então ela aparece por lá. Agora vamos citar as Supergirls que apareceram no pré-crise, que foram poucas aqui. A primeira Supergirl apareceu na revista Superboy número 5. Nessa história mostra uma jovem rainha do reino de Borgônia, chamada Lucy, que odiava a função de realeza e só queria ser uma garota comum. Até que uma de suas servas a ajuda a fugir e ela vai parar em Smallville, no mesmo colégio que o Clark. Ela não tinha poderes nem nada e era uma humana comum, mas muito inteligente e uma ótima atleta, e por conta disso muitos ficaram com inveja, tanto homem como mulher. Ninguém queria ser amigo dela, exceto o Clark, que foi lá oferecer sua amizade. Depois, eles presenciam um assalto, e enquanto o Clark tentava escapar para virar o Superboy, a Lucy acaba derrotando os bandidos na porrada, e daí que ela ganhou o título nos jornais de Supergirl. Posteriormente, para participar de um festival, ela faz um traje, né? E isso acabou chamando a atenção de um governante lá do país dela, né, a Borgônia, que queria tirar ela do trono. Daí ele sequestra a Lucy e tenta fazer com que o povo se vire contra ela, mas o Superboy acaba com o plano dele. No final, a Lucy até queria ficar em Smallville, mas o Superboy acaba convencendo ela a voltar e ser rainha do reino dela, né? Porque o povo precisava muito de que isso acontecesse. A segunda Supergirl apareceu na Adventure Comics 167, também em uma história do Superboy. Os pais da Lana aqui trouxeram em uma expedição um capacete de origem egípcia que a Lana acreditava que lhe dava poderes. Ela começa a achar que esse capacete realmente tem poderes quando um bando de ladrões vão atirar no Clark. Ela põe o capacete e não acontece nada, né? Claro que não acontece nada por conta dos poderes do Clark. Então daí o Superboy começa a criar uma série de eventos para ela acreditar que realmente o capacete lhe dá poderes, caso contrário a identidade dele seria revelada, né? Por exemplo, ele cria um momento que a Lana pula de um prédio, o Superboy começa a usar seu super sopro escondido, né? Ela pensa que tá voando e tudo mais. Até que o Clark consegue fazer ela perder o capacete no meio de várias réplicas. O nome Supergirl aparece somente no título da história e num balão de fala do narrador, mas em nenhum momento ela se chama Supergirl e nem as pessoas chamam ela assim também.
A terceira Supergirl apareceu na revista de Superman 123, em uma dessas histórias onde Superman salva a Lois pela milésima vez, né? Ela fala até que queria sempre estar do lado dele como esposa, como nós já falamos até em outros vídeos. Nessa época a Lois ficava se atirando para ele, o objetivo dela era só ser esposa do Superman, não tinha mais nada mais para fazer. E ele responde que tem muito trabalho para fazer como Superman e não daria certo um relacionamento com ela, só se fosse com uma Supergirl. O melhor é que ele nem fala Superwoman, né? Ele fala Supergirl, meio estranho aqui, mas tudo bem também. E o Jimmy Olsen escuta isso e guarda essa informação. E em outro dos seus atos heróicos, o Superman e o Jimmy salvam um arqueólogo que, por sua vez, presenteia o Jimmy com um artefato que concede 3 desejos. Mas ele não acredita muito bem nisso e ele só faz um desejo e vai embora. E esse desejo foi justamente que o Superman tivesse uma Supergirl como companheira. Então essa Supergirl surge do nada, né? Tem a mesma aparência da sua versão oficial que a gente vai ver no ano seguinte, que é essa história de 58, né? E começa a causar ciúmes na Lois, que acha que nunca mais terá o amor do Superman. Só que essa Supergirl não consegue controlar bem seus poderes e acaba mais atrapalhando do que ajudando. E para tentar compensar essas atrapalhadas, ela acaba salvando o Superman de uma armadilha com Kryptonita, só que ela acaba ficando exposta por muito tempo e o Jimmy pede para cancelar esse pedido, assim ela desaparece completamente. E até uma curiosidade que essa versão da Supergirl foi o teste final para a criação da Supergirl original que eu falei no começo do vídeo, porque sempre nessas histórias tinha a sessão de cartas que saía 2 ou 3 edições depois, né, para dar tempo das pessoas enviar e responder as cartas. E na revista Superman 126, algumas pessoas pediram para criar uma Supergirl e os editores da DC falaram que em breve teriam um anúncio sobre isso, e foi justamente a criação da Kara no ano seguinte, 59. Depois disso existiu a Marvel Made, né? Que tem uma história aqui que a Supergirl queria saber se existia algum planeta no universo que tivesse uma cópia dela e do Superman. Então ela colocou o computador da Fortaleza da Solidão para rodar lá e encontrou um planeta chamado também de Terra, que tem algumas diferenças, né? Como a Estátua da Liberdade, no lugar de ter a tocha, tem meio que uma bandeira. E a Torre Eiffel nesse planeta é nos Estados Unidos. E lá existia essa Marvel Made, que é idêntica visualmente à Supergirl, só mudando o símbolo, que é um MM. E essa Marvel Made veio de uma cópia do planeta Krypton também, naquela região, e ela tem a origem idêntica ao do Superman, né? Sendo enviado desse Krypton para a Terra quando bebê. Já o Marvel Man foi uma criança que ficou em animação suspensa e chegou a essa Terra somente quando adulto. E uma curiosidade interessante é que a Marvel Made aparece morta nessa fase do Grant Morrison no Lanterna Verde. E para finalizar, só com uma menção honrosa, que nessa revista do Lanterna Verde do Morrison, a Luma Linai, ela está em uma aventura com a Strong Woman. E essa Strong Woman é a versão adulta da Strong Girl, que aparece na revista do Lanterna Verde, número 32. Então aqui é menção honrosa porque ela não recebe o nome de Supergirl, né? Então é só uma versão similar à personagem. Então é isso, pessoal. Se tinha pelo menos 3 Supergirl ou Superwoman que vocês não conheciam, já vale aqui o like, né? Tem que valer, né? Eu tento sempre trazer novos conteúdos para vocês e queria até fazer a pergunta. Vocês querem saber a história completa dessa primeira Supergirl original? Porque ela é muito importante no pré-crise, né? Ela tem uma das personagens que mais evoluíram, né? Passou pela Legião e tudo mais. Foi importante até na crise, né? Então fica aqui essa pergunta para vocês, né? Pessoal, então deixa o like se você não deixou, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo e valeu!